Fala, Thales, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo ótimo, muito bem, muito bem. Maravilha. Ó, vamos lá, a ideia é ser bem rápido aqui contigo, tá, Sim, Thales? A perfeito. reunião em si, ela é com o João Henrique, vai ser com um dos nossos Uhum. especialistas. Sim, Eu sim. entro mais para fazer uma confirmação mesmo, entender aí também o que você está buscando. A gente tem alguns Uhum. serviços hoje aqui dentro da Vita, mas você se cadastrou para a nossa assessoria, né? Que a ideia Sim, é captar e trazer mais clientes. É isso que você está buscando hoje mesmo? sim, Esse é o foco. exatamente. A gente, na nossa clínica, hoje, a gente traz muitos leads, né, do Instagram, ali, do orgânico. Uhum. Também em base de indicação, a gente tem, né, resultados muito bacanas ali de transformação e tal, então acaba que a gente tem essas campanhas de indicação para, né, se indicar alguém ganha um desconto, a pessoa tem avaliação gratuita, mas a gente queria algo mais previsível, né, ter mais pessoas chegando, aumentar o fluxo de pessoas ou melhorar o desempenho comercial. Então basicamente o que a gente quer seria isso, seria mais leads chegando, mais clientes chegando ali na clínica, agendando e comparecendo, que aí na parte do comercial a gente consegue converter, mas hoje o nosso gargalo realmente é trazer pessoas novas. A parte de captação mesmo ali. Sim, sim, isso mesmo. A indicação é bom ali também, mas tráfego, algo assim, você consegue trazer um volume melhor também, Com né? certeza. Ó, deixa eu até confirmar contigo, acho que eu tô com o Uhum. Instagram aqui. Qual que é o Instagram da clínica? Posso te mandar aqui, fica até mais fácil. Pode, claro. Vou mandar aqui na nossa call, que é o da doutora, né? A clínica em si não tem Não tem Instagram. pra. Tem como se fosse o pessoal barra profissional, né? Pegar aqui também a gente sempre dá uma olhada aqui no Instagram. Eu tava com o teu, né? Que é o Thales.ramos, que ele vem Ah, no não, mas cadastro. esse é o meu, não tem nada a ver. Eu acho que eu preenchi rapidinho lá, nem pensei na verdade. Eu coloquei o meu, mas o meu não tem nada a ver, não roda nada na lei, não. Ele é É, totalmente não, é que pessoal. geralmente vem, quando o cadastro ali, ele vem junto também, né? Ah, tá, perfeito. Legal, eu vi que o foco de vocês ali é tanto facial, fazem a parte de glúteo ali Glúteos, né? também. Exatamente. Uhum. Então, É facial e corporal hoje, então, aí, né? basicamente isso. É o que mais atrai, na verdade, hoje, de fato. Chama a atenção a parte de glúteos ali, mas o que Uhum. mais converte é facial. Então, quando o lead chega ali na clínica, às vezes está pedindo mas a gente consegue entregar um pacote completo ou explicar melhor o que a pessoa precisa, enfim. Mas a gente vê que essa questão Sim. de quando a gente divulga a parte de glúteos ali, chama muita atenção. Mas às vezes as pessoas vêm pelo glúteo e na verdade depois termina fazendo uma harmonização facial. Faz Então, outro. então é É, basicamente isso. normal, né? Tem que aproveitar, né, pra Sim, vender sim, tudo. É exatamente. legal. Harmonização glúteo-facial também, perfeito. E quanto tempo que tá ativo já o espaço de vocês? Ah, já tem bastante tempo. Tem cerca de. Tá indo pro quarto ano já. Então tem, Quarto tem ano. 3 anos de mercado. Claro, no início, né? Pequeno, Uhum. é uma estrutura enxuta e com os anos a gente vai aumentando a estrutura, né? Mas basicamente aí, quase esse ano vai fazer, no final do ano faz 4 anos. Fechar, não, legal. E você falou que a média de faturamento hoje está girando em torno mais ou menos ali de Então, 35 a 45, isso? exatamente. Então eu coloquei a média ali, tem mês que passa um pouco, tem mês que fica um pouco abaixo, mas a média realmente é aquela ali. Às vezes no final de ano, quando a gente tem um pico de faturamento, próximo a férias, Uhum. próximo a eventos ali importantes, mas essa é a média, né? Tem mês que é mais baixo, mas fica mais ou menos nisso aí. Não, legal. É uma média padrão ali. A gente sempre faz essa avaliação dependendo do tempo de mercado. Hoje o indicado, o que seria? Pelo menos em 60, 70 mil ali, né? Eu queria até que para vocês ficarem no positivo mais tranquilo. Eu não sei como é que é referente ao custo ali, mas a gente sempre traz ali de acordar. Tem tanto tempo de mercado, a clínica tem tal tamanho já, né? Passou do médio porte, então depende muito. Mas excelente. Ó, eu vou sinalizar aqui para o João, acho que da minha parte eram essas informações mesmo, e ele segue contigo aí para Perfeito. poder postar na prática agora, tá? Aqui mesmo, nessa cal? Isso, nessa aqui Ah, mesmo. tá. Uhum. Um Perfeito. segundinho que eu sinalizo para Perfeito. ele, ele já entra aí e segue com você. Tranquilo. Valeu, Perfeito. Thales. Obrigado de Valeu. novo. Boa semana, meu amigo. Até Valeu pra mais. nós. Valeu. Bom dia, Thales. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Bem demais. Vamos lá. Tudo Maravilha. bem? Tá bom o áudio aí?
Sim, ouvindo certinho. Show de bola. Prazer em estar falando contigo, então, primeiramente, meu amigo. Eu sou o João Henrique, tá? São os responsáveis aqui por esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa assessoria. O Adam havia iniciado contigo antes ali pelo WhatsApp. Imagino que ele tenha feito uma breve introdução sobre o serviço e a ideia é a gente entrar um pouco mais no detalhe aqui, beleza, meu amigo? Perfeito. Agora. Vamos lá, então. Ó, uma das coisas que eu sempre peço aqui para ele deixar para mim é o Instagram da clínica. Deixa eu até dar uma olhadinha como que tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mandei pra ele, quer que manda aqui Mandou. no chat? Não, achei aqui, ele colocou aqui pra mim. Ah, tá, é da doutora Tássia Sampaio. Tassi? É Tassi, chama de Tassi. Tássia Sampaio. Legal. Você hoje é o quê? Hoje é um dos proprietários, sócios? Sim, hoje sócio dela. No caso, ela cuida toda a parte ali do procedimento, mas eu cuido toda a parte do comercial, estrutura, contratação, gerenciamento da equipe, então é toda comigo. Então, basicamente tudo, né? Ela trabalha da parte a última etapa do funil, que é a parte de converter o paciente, o cliente ali, né? É com ela, mas tudo antes do cliente entrar na clínica, até a recepção seria comigo. Então eu cuido toda a parte da estrutura. Ah, entendi. Legal. Ela, na parte de tomada de decisão aí referente à contratação de algum tipo de serviço, ela é consultada também? Não, Como claro, que é? claro. As decisões são todas tomadas assim. Tem sociedade, tem parceria. A gente contratou uma assessoria de tráfego pago no ano 2025, só que o resultado não foi bom. Então quem toma essas decisões no comercial geralmente sou eu, só que eu sempre gosto de bater com ela tudo certinho, só para ter ciência de tudo que vai ser implementado, né? Não simplesmente apresentar um projeto já pronto, mas aí geralmente sou eu que tomo a decisão, né? Eu repasso, só bato alguns pontos com ela para a gente iniciar a parceria. Não, show. Thales, a parte de procedimento, você entende bem dessa parte aí? Eu gostaria de entender um pouco mais. Eu vou ter que fazer algumas perguntas para ti sobre principais procedimentos, carro-chefe. Não, sim. O procedimento em si, execução do procedimento não é comigo, tá? Não, mas show de bola. Questão de carro-chefe, sim. Se quiser eu já posso até discorrer aqui. A gente trabalha facial e corporal, mas hoje o cargo-chefe a gente tem dois, que é a parte de harmonização, que vai desde a parte de fios PDO, tem a parte de botox, lábios, tem a outra parte também que trouxe muito resultado no ano passado e esse ano também, é questão de glúteos também, então a harmonização corporal também tá em alta, tá na moda. Tem um procedimento também de lipoenzimática que está conseguindo converter bastante, então acho que seriam esses principais. Caso o corpo inteiro, mas o cargo-chefe é o facial, que é o mais rápido ali, onde as pessoas mais têm queixas, né? O outro é mais secundário. Não, perfeito. Tô olhando aqui um pouquinho para outra tela, porque só para olhar um pouco do Instagram também, que vocês hoje estão fazendo tráfego? Não, a gente parou. Fez alguns testes, não trouxe resultado. Aí a gente parou agora no momento. Tá, vamos lá, deixa eu entender então. Primeira coisa, qual que é o principal canal de aquisição hoje, já que não tem tráfego? A gente tem dois, né? Primeiro, a questão do próprio orgânico. Então, como a gente estruturou durante esses anos um Instagram ali convidativo, né, um Instagram profissional e tal, a gente tem bastante pessoas chegando, seja pelo direct ou chamando ali pelo WhatsApp. Então, primeiro é o Instagram. E o segundo, de fato, é indicação, né? Então, a gente tem resultados muito bacanas ali, muito positivos. Então, sempre vai trazendo uma indicação e a gente faz algumas campanhas também para estimular a indicação. A gente pede contato das pessoas que fecham um serviço com a gente, ou principalmente as pessoas que têm resultado, né? A gente pede esse contato, aí a gente consegue converter alguns. Então, os principais seriam esses, o orgânico ali no Instagram e indicação. Legal. Com esses canais que você tem hoje, Instagram e indicação, você consegue contabilizar e mensurar ali, metrificar principalmente qual é a conversão ali da pessoa responsável pelo atendimento no WhatsApp? Não, hoje só... eu entendo que esse também é um ponto para a gente implementar, que é a análise de métricas também, mas hoje eu não conseguiria falar qual que é a performance deles, não. Não, show de bola. Então, deixa eu entender sobre o comercial, então. Hoje, o que cuida do WhatsApp? É uma pessoa, duas? Como que funciona o sistema aí? Tem uma recepcionista, né, que ela recebe os leads e faz o comercial, né? Então vamos falar assim, eu faço o comercial também. Você também ajuda no atendimento? Não. Ah, tá, só cuida, só faz a gestão. É uma recepcionista? Uma.
Isso, E ela recepciona e também atende no WhatsApp? exatamente. Porque, assim, eu imagino que, até me corrija se eu estiver errado, né? Mas as pessoas que vêm do Instagram, principalmente, vêm Uhum. conversar inicialmente no WhatsApp, Sim, né? sim. Só que você não tem hoje uma métrica para saber, cada 10 que ela atendeu, Ah, ela não, conseguiu não, trazer X para. Tá, não. entendi. E mais a análise referente a como ela trabalha, como ela atende, você faz isso hoje? É periódico, a gente, né, tem nossas reuniões quinzenais para fazer uma análise, trazer melhoria de métricas, a melhoria de abordagem, mas assim, a conversão dela costuma ser bacana. Como que é o nome Ah, dela? oi? Como que é o nome dela? É a Alice. Alice. E eu te Isso, perguntar, como que é o atendimento da lista, Alice? É em relação ali a o lead chegou, demora para responder, responde não, rápido. perfeito. Então a gente tem algumas, a gente sempre trabalha com a questão de excelência, né? Buscar converter e trazer realmente melhorias. Então esse ponto de atendimento é onde a gente quer ser um diferencial. A gente quer que todo mundo que chega seja respondido rápido. Então a gente tem, igual eu falei, não tem uma métrica, não consigo precisar, mas a ideia é que sempre responda o mais rápido possível. Então até no máximo estourando 5 minutos ali tem que responder. O direct às vezes demora um pouco mais, mas no WhatsApp tem que ser, chamou, tem que responder. Então, e sobre o Entendi. atendimento, a ideia é sempre pensar no próximo passo. Então, quando a pessoa chega ali, com toda a mensagem que a gente manda, toda pergunta, toda resposta, toda informação, tem que ser pensando assim, como que essa abordagem ou essa mensagem pode aproximar o lead de chegar até a clínica. Então, sempre essa visão. Show. Maravilha. Hoje vocês têm algum sistema que vocês utilizam, CRM, alguma coisa na clínica? Não, a gente começou a utilizar um, mas deu mais problema do que ajudou, que era o iSpeed. A gente começou a fazer uma gestão por lá, mas só funcionava quando o computador estava aberto, aí a gente programou mensagem, acaba que não mandava quando era para mandar, e na hora que abria no computador, aí mandava as mensagens, então trouxe mais confusão do que organização, para falar a verdade. Tá, não, tranquilo. Fazem algum trabalho de base hoje aí? Exemplo, lead que chegou, que seja de forma orgânica mesmo, né? Que entrou lá em contato pelo Instagram, iniciou uma conversa, se interessou, mas acabou não comprando, né? Aí ele ficou, imagino ali, guardado em algum lugar. Vocês voltam a revisitar esse lead, faz alguma coisa, tem alguma estratégia para isso? Qual seria a estratégia? Cara, então, não é algo, vamos falar assim, devidamente planejado, mas todo início de mês a gente vê se tem alguma coisa naquele mês, algum feriado, algum dia comemorativo, igual agora esse mês das mães. Uhum. Então a gente faz um disparo ali para as pessoas, para esses leads que já chegaram, ou que já venderam, ou que não venderam, enfim. A gente faz Uhum. campanhas assim, mais pontuais. Não sei se seria programada. Por exemplo, mês que vem a gente ainda não sabe, tem que avaliar. O que tem em junho? Ah, em junho tem Meus X. namorados. Dia dos namorados. Então, vamos fazer isso. Aí o que tem em julho? E vai passando. Então a ideia é, mês a mês, a gente vai criando. Mas essa não sei se essa é uma estratégia que a gente vai implementando. E às vezes converte, não converte, mas é basicamente isso. Entendi. Não, não, maravilha, entendi. Ó, ficou claro pra mim aqui, agora só pra entender. Você falou pro Adam que teve experiência, falou pra mim também, né, com assessoria de tráfego. Por que que você acha que não deu certo, Thales? Quanto que você investia na época em anúncio lá e como que você entendia o resultado ruim? Não vendia, não vinha lead, o lead vinha muito desqualificado. Comenta um pouco comigo sobre isso, só pra entender. A gente rodou tráfego pago uma vez. Qual foram os pontos que a gente identificou? Primeiro, a gente identificou que era muito lento as melhorias e as propostas, então demorava muito para melhorar algo. Na época a gente rodou 3 meses investindo R$ 2.000 por mês. Porque é aquela questão também, né? A gente sabe que tem que investir, mas também não quer colocar R$ 5.000 por mês, porque não sabe. Uma coisa é começar a ver o resultado e falar assim, cara, pode aumentar, pode escalar e tal, mas não chegamos a ter resultado. E por que a gente identifica isso? Por quê? Primeiro, a gente vê que era muito lento as melhorias. Segundo, os leads que chegavam, eu digo que eram desqualificados porque era muito longe. Então, né, a gente trabalha aqui com um espaço específico, um local específico. Então, a gente precisa que sejam pessoas da região. Então, às vezes, quando era da região, as pessoas não respondiam mais. A gente não tinha igual eu falei, do comercial. É uma abordagem bacana, mas não tinha uma estrutura correta de mensagem, de cadência de mensagens. E quando a gente via que estava interessado,
a pessoa era muito longe e não animava de vir, ou agendava e não comparecia, enfim. Foi investido em 3 meses aí cerca de uns 6, 7 mil reais mais ou menos. E fechamos, eu acho que um procedimento, mas não ficou aquele gostinho de falar assim, poxa, quase fechamos vários, ou então bateu na trave, ou então está evoluindo. Então ficou meio que estagnado nisso. Teve um que fechou, mas aí a gente não tem certeza se veio pelo tráfego também, ou se veio pelo Instagram. Então, basicamente isso. Aí a gente optou por pausar, isso foi na metade para o fim do ano passado. Aí agora a gente sabe que tem que melhorar, né? A gente tem que buscar alguma forma de justamente potencializar aquilo que a gente sabe que a gente tem um potencial. Então a ideia é justamente isso. Tá, me diz uma coisa, deixa eu ir mais a fundo aqui sobre. É para entender sobre essa época ruim do tráfico aí. 6 a 7 mil reais, né? Vamos falar de um mês só, que era uma média de 2 mil. Quantos leads você recebia mais ou menos no mês? Cara, mais ou menos deixa eu ver, uns 60, 70 leads. E desses 70 eram muito desqualificados também. Caraca, velho. Ó, vamos entender aqui, vou te falar um pouquinho sobre a visão do marketing, tá? 2 mil reais de investimento para um custo aí, para 70 leads, são um custo de R$ 28,57 por lead, tá? É um lead que, pelo preço dele, ele teria que ser bem qualificado, tá? Bem qualificado. Como que eram os anúncios? Eram mais, era estático, era vídeo, como que fazia, quem produzia, quem editava, era essa própria assessoria? Sim, Como era a que era? própria empresa. Eram os dois. A gente mandava os resultados que a gente tinha, né? Eles mandavam alguns scripts pra gente gravar também. Aí tinha os dois, a imagem era tudo, né? A gente mandava pra eles o bruto e também mandava os resultados, aí eles criavam todas as mídias. Então a gente fazia só que eles passavam, né? Tipo, um antes e depois, um script falando pra câmera, enfim, mas quem editava e criava eram eles. Na tua visão, era bem produzido, assim? Eu falo bem produzido, não falo nem em relação à parte do vídeo em si, a produção, mas assim, é bem roteirizado, acho que essa é a palavra. Era bem construído, tinha um texto bom, na tua visão, tinha os ganchos necessários que precisa ter, porque imagino que você hoje também deve ter Instagram, deve estar na internet, todo mundo hoje está. O que chama a tua atenção hoje, geralmente, no anúncio? Né? São algumas questões, claro, depende do que você está acompanhando, né? Mas prendia atenção os vídeos na tua visão? Era algo que tinha uma dinâmica? Como que era na tua visão isso aí? Então, para esse mercado, né, que a gente entende de estética, o apelo visual ele tem que estar ali, tem que chamar atenção, tem que mostrar um antes e depois impactante e tal. Então, assim, por um lado, a gente assim, achava bacana os criativos, então eu vou falar assim, pô, os criativos eram feios, eram ruins, mas eu não tenho nem. Eu entendo que, poxa, a gente aprovava os criativos, né? Então era ok ali, mas não trouxe resultado. Então, apesar de esteticamente ser um criativo bem produzido, vamos falar assim, para postar no Instagram, tranquilo, a gente aprovaria tranquilamente. Os criativos que eles faziam para rodar no tráfego. Eu postaria tranquilamente, porque eram bacanas, eram bonitos e tal. Mas não convertia, então pode ser que não chamava tanto atenção quanto precisaria, né? Aquele início ali do vídeo e tal. Tá. E nessa época, quando tinha o tráfego, você não conseguiria também mensurar ali a conversão da secretária? Não, chegavam os leads que eles passavam pra gente. A gente tinha uma planilha que preenchia lá. Eu não tenho mais essa planilha. Eu tenho, na verdade, depois eu poderia buscar para te apresentar. Mas a gente não tem essa métrica de quantos que chegavam exatamente e quanto que era a conversão. Tá. Beleza. Não, tá ficando um pouco mais claro para mim aqui. Meu amigo, quanto tá faturando hoje a clínica aí, em média? Igual eu falei com o rapaz aí anterior, tem uma média aí de 35, 45 mais ou menos. Aí, normalmente é média, né? Então tem mês que é um pouco abaixo, tem mês que é muito bom. Sim. Então, mas uma média aí, vamos colocar uns 40, 42, 43. Na tua visão aí, se tivesse mais processos, se tivesse algo mais estabelecido aí, alguma metodologia, ou até um canal de tráfego, ou um canal de aquisição forte, aí você acredita que o potencial da clínica seria faturar quanto? Cara, igual a gente fez uma reunião na semana passada, a gente tem um método nosso, tem resultado, tem um Instagram estruturado, a gente tem uma base
né, pelo menos a base ali muito sólida, muito bem construída. A gente tem depoimentos, tem resultados, enfim. Então tá tudo ali preparado para uma escala. Então a gente vê, né, a gente estuda o mercado, a gente vê como estão algumas clínicas próximas a nós, ou então um posicionamento semelhante. Pelo menos a gente coloca aí uma média de faturamento aí de, vamos colocar 40 mil mais ou menos. Cara, pelo menos dobrar isso aí. A gente sabendo que tendo um processo estruturado, nossa equipe ali no comercial, a menina é boa, é aquela pessoa que busca aprender, busca desenvolver, então às vezes até um correto direcionamento para ela seria interessante. Então, pô, tem uma pessoa boa, mas se eu não dou um treinamento correto, ela não vai chegar àquilo que ela poderia se tornar. Então, cara, na minha visão, tendo mais processo, chegando mais leads, e a gente já tem uma base para isso, pô, a gente precisa de mais pessoas chegando. Então, mais pessoas chegando com um processo estabelecido é dobrar esse faturamento. A gente realmente acredita nisso. E o faturamento vem aumentando, né? Só que aumentando, pô, é um mês, sobe, poxa, 2 meses subindo, 3 meses subindo, beleza, acha uma boa, aí volta a cair de novo, aí fica naquela ida e volta e tal, e não tem uma estabilidade. Então, eu realmente acredito que trazendo esses leads qualificados, a gente consiga manter aí o faturamento de pelo menos 60, 70, 80. Legal, não, show de bola. Então, você acredita que para poder chegar nos 80 mil reais ali, que é o objetivo, vocês precisam de mais oportunidades chegando aí no WhatsApp, mais leads, mais clientes e mais processos que tu acredita que seja possível chegar nos 60, 80 mil? Sim, sim. Legal. Não, maravilha. Tá. Vou te ajudar em relação a inclusive, estruturar isso aqui, porque esse bate-papo, Thales, ele é bem consultivo, apesar de que a gente, claro que no final vai querer fechar uma parceria, claro. Né? Mas me diz uma coisa, o carro-chefe hoje tu falou pra mim ali o que era, mais facial, né? Qual que é o procedimento que mais vende hoje? Tá, hoje o que a gente mais tem que mais traz retorno. Me fala o que mais vende, assim, o que mais vende, o pessoal mais procura. Tá, o pessoal geralmente eles chegam com a parte de lifting facial. Então esse geralmente é o que o pessoal mais quer. Só que aí tem o que o pessoal quer e o que o pessoal precisa. Então, geralmente, quando a gente tem fios PDO ali, Botox, harmonização, então geralmente esses são os que mais vendem, vamos falar assim. Então, esse pra gente... O lift facial de forma geral. Tá. Me fala, sabe me dizer qual que é o ticket médio hoje de vocês aí? Sei. Dá um segundo que eu consigo pegar o ticket médio. Pode colocar uns R$1.600. R$1.600. Na tua visão hoje, como que nós faríamos para poder aumentar esse ticket médio aí? Teria que vender teria que focar em quais procedimentos? Geralmente os procedimentos corporais, eles têm um maior alto valor agregado. Principalmente quando trata de emagrecimento. Então tem o nosso procedimento ali de lipoenzimática, que tem um valor mais alto em si. E também a gente costuma rodar isso no Instagram, em relação a glúteos também tem um alto valor agregado. Então eu acho que esses procedimentos focados em emagrecimento, né, ou em gorduras localizadas, isso aí, pô, você fechar um desse aí é um plano, né? Então vai 2, 3 mil, 4 mil. Então a ideia seria, o facial atrai, vende bastante. Mas o ticket alto mesmo, que vem de 1 e vale por 3, é o de emagrecimento, lipoenzimática. Show de bola. Não, maravilha. Meu amigo, era o que eu precisava de informação aqui para poder te apresentar como que funciona aqui a assessoria. Peguei essas informações, você vai entender por quê. Eu vou, inclusive, simular para ti aqui o que é possível chegar de resultado, tá? Olhando tanto o ticket que você já tem, de 1.600, que é uma realidade, tá? Como também a gente projetando um ticket maior aí que... Eu sempre falo o seguinte... O que mais vende dentro de uma clínica? Geralmente é aquilo que ela mais anuncia também, né? Você, obviamente, vai ter um carro-chefe. Na clínica ela vai ser conhecida e reconhecida por ter um carro-chefe. Só que, se você começa a anunciar um determinado tipo de procedimento, não tem como, você vai começar a vender esse procedimento, né? Então, a ideia seria também aumentar o ticket de vocês. Mas vamos lá, vou colocar na tela aqui minha apresentação. Bem objetivo para você poder entender como que funciona, mas vamos lá. Um detalhezinho aqui que é bem importante antes de mostrar para ti aqui. Hoje existe um entendimento seu e da sua sócia que vocês precisam dar esse up aí no
não somente no faturamento, mas o que vem antes do faturamento é aquilo que a gente faz, né, Thales? Processo e tudo mais. Hoje, existe dentro do budget de vocês, do orçamento de vocês, algum valor que vocês definiram de investimento para poder fazer? Assim, você fala, pô, eu não consigo chegar em X valor de investimento para poder pensar em alguma estratégia ou ação para agregar no meu negócio. Tem esse valor aí hoje? Não, igual eu estava falando sobre a questão do ano passado que a gente investiu em tráfego, né? A gente pagava cerca de 1.000, 1.500 para assessoria e mais 2.000 por mês com o investimento em si, né? Pagando do boleto lá. De anúncio, né? Do anúncio, Então, a gente vê mais ou menos 3.000 por mês, mas é aquele ponto. Tendo resultado, escala infinito. Então, se eu investir 3, voltou 6, 9, 10, eu invisto 10. Tá? Sim, eu sei que não é proporcional, mas se estou tendo retorno, eu tenho mais segurança para investir. Então, a ideia é essa. O budget inicial que a gente busca, que a gente disponibiliza nesse início, é mais ou menos isso, cerca de 3.000 por mês para novas oportunidades, que a gente sabe que se fechar 2 procedimentos, eu pago o valor. O problema é se eu investir 3 e fechar um procedimento. Então a ideia é mais ou menos, isso que a gente disponibilizaria de budget mais ou menos. Não, então, maravilha. Olhando os números que você me falou da outra agência lá, eu não gosto de falar mal de outras empresas, porque é até antiético, né? Mas são resultados, assim, muito ruins, né? Porque não tem como hoje, dentro de uma assessoria, se você investe pelo menos R$2.000 em mídia paga, eu não consegui gerar para você um mínimo desse valor de ROI. Né? Tem que voltar isso aí para você no teu bolso, não falando de ROAS, falando de ROI, que é o retorno sobre o investimento mesmo, tirando já custos e tudo mais, né? Mas, como que funciona aqui? Vou te falar principalmente do controle que a gente vai trazer para você, porque eu vi que estava faltando um pouco disso, hoje falta ainda, né, Thales? Mas vamos lá, apareceu na tela aí? Sim. Meu amigo, a Vita é uma empresa que ela só trabalha com clínicas de estética, tá? Esse é o nosso principal diferencial, isso já faz 4 anos. Por que é um diferencial? Porque eu sei exatamente hoje o comportamento de consumo do cliente, por que uma pessoa vai se interessar em fazer um Botox, por que ela compra, qual que é a dor dela, por que ela vai fazer um bioestimulador de colágeno, por que ela vai fazer um Ultraformer, por que ela quer fazer um processo ali de emagrecimento, com crio, com enzima, eu sei a dor dela. Então, eu anuncio focando na dor da cliente. Tá? A gente faz isso já há 4 anos, são mais aí de 2.500 clínicas que nós atendemos, tá? No Brasil inteiro e fora do Brasil. Isso aqui é uma validação importante, são mais de 150 milhões em procedimentos estéticos que foram vendidos através aqui do nosso trabalho e estamos presentes em todo o território nacional, são 26 estados. Tá? Até acabei não perguntando, falha minha, qual que é a cidade que vocês estão aí mesmo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Minas, né? Tá sem o sotaque, hein, Thales? O que aconteceu? Você não é de Belo Horizonte, meu amigo? Eu vou te falar que você é a primeira pessoa que fala isso. Porque a gente vendia uma outra consultoria aqui que era de performance, de produtividade e tal. Talvez o treinamento de um comercial assim conseguiu segurar a ideia. Mas conversando mais um pouquinho, daqui a pouco sai o usuário, né? Os treinos, né? Porque, o dono aqui da Vita, o Marcos, ele é de Minas, só que ele é de Perdizes. Interior, né? É uma cidade. Assim. Aí ele puxa. Fala uns treinos, vai também, porta, carne, né? Falei, esse rapaz, na hora que você falou Belo Horizonte, eu falei, louco, aí tá diferente. Não tá bem disfarçado, sinceramente, não tá bem disfarçado. Tá disfarçado, por enquanto tá. Mas vamos lá. Seguindo aqui pra você entender, meu amigo. O que eu quero te mostrar seria sobre a nossa metodologia. Isso aqui é muito importante para qualquer negócio. Aquisição, processo e vendas. Então, de forma bem simples, tá? Eu falo o seguinte, a gente não reinventa a roda. Sabe, Thales? A questão aqui é fazer bem feito algumas coisas que a gente percebe que a clínica acaba não conseguindo fazer, né? Aquisição, você tem que ter um canal forte de aquisição, existem vários. A forma que a gente consegue entender hoje para você escalar é, de fato, tráfego, tá? Só que existem várias outras. Você pode fazer parceria com influencer na região, embaixador, processo de indicação ativo, só que para escalar mesmo, para furar a tua bolha, o tráfego, ele acaba sendo, né, desde que bem feito, ele traz um excelente retorno. Processo, tem que ter controle dos números, dos indicadores, tem que ter processo, funil de vendas, né, tem que entender toda essa parte. E, obviamente, a parte comercial, a parte onde vai impactar diretamente no caixa da clínica. Se você tem um bom comercial que sabe vender, que realmente
tem, né, essa conversão aí que vai proporcionar esse aumento no resultado, porque senão não adianta nada, tá chegando lead, tá chegando oportunidade e não sabe vender, tá? A gente ajuda nessas 3 pontas aqui, ó. Vamos lá. Parte da aquisição. Fazemos o tráfego dentro do Meta, Instagram e Facebook e também dentro do Google, tá? Sempre eu vou sugerir o Google? Depende. Depende se você já tiver uma landing page, senão tem que fazer uma landing page que é um site, né? O Google é uma rede de intenção e o Meta é uma rede de atenção, né? Então aqui eu preciso priorizar, chamar a atenção do lead através de anúncio. Aqui já é uma questão diferente, né? O cliente da região procura, né? Harmonização facial em Belo Horizonte. Quem está pagando vai aparecer lá. Então, às vezes faz sentido, mas eu sempre vou priorizar e iniciar dentro do Meta, tá? Aí a gente faz toda a parte da estratégia junto contigo, tá? Isso que é muito importante, ó. Exemplo, aqui eu tô falando para você, uma das questões que você me sinalizou sobre o tráfego é que vinha gente de regiões ali afastadas, né? Belo Horizonte é uma cidade bem grande, bem extensa. Tem que ser feita uma boa segmentação. Então, eu consigo colocar dentro do gerenciador lá exatamente aonde eu quero anunciar. Então, se eu quero anunciar numa determinada região de Belo Horizonte, eu consigo anunciar somente para aquela região. Não pode chegar a outras regiões. Então, a segmentação, talvez ali, quando foi feito para vocês, não foi bem feito. Aqui a gente vai fazer toda a parte da segmentação, parte da comunicação da oferta, que foi o que eu falei para você sobre a qualidade do anúncio, como que estava sendo, né, chamava atenção. E como que a gente faz isso? Roteirizando. Então, a gente faz todo o processo de roteirização aqui. Segundo Meta e o próprio Google, 60% do sucesso de uma campanha de anúncio depende ali do criativo. Então, se o criativo não for bom, não vai performar. O que é um criativo bom? Um criativo que tenha o gancho nos primeiros 5 segundos, que chame a atenção, que prenda a atenção, que mostre resultado, né? Tem alguns que têm objetivos diferentes. Alguns mostram resultado, mostram vídeo de depoimento de cliente. Tem que ter um pouquinho da persona aí dos seus clientes. Mas a gente aqui faz toda a parte de roteirização, monta todo o script, você fala exatamente aquilo que a gente escrever aqui, faz o vídeo aí, tá? Totalmente, pode ser com a câmera do celular até, a gente não precisa ser uma autoprodução, devolve pra gente cru, aqui a gente faz toda a parte de edição, tá? Toda a parte de edição ali, de legenda e tudo mais, então aqui é muito importante. Vídeo sempre vai converter, na minha visão, um lead mais qualificado do que o estático. Pelo custo que você falou para mim de R$28 que você tinha lá, é um custo bem alto. Aqui a gente tem um custo de lead que, para vídeo, fica em torno de uns R$15, tá? Então eu já conseguiria gerar uma quantidade maior de lead, ou seja, um volume maior de oportunidades para você. E R$28 tinha que ser lead mais qualificado, tá? Mas tem o estático também, que a gente consegue fazer todo o trabalho aqui. Mas, na minha visão, uma das coisas muito importantes, isso aqui eu falo com clínicas todos os dias, eu percebo que elas não têm, não é só a tua, tá? Que é controle sobre os números, sobre os indicadores. Aqui eu vou facilitar a tua vida, ó. A gente tem aqui essa parte das métricas e das finanças. Existe um sistema da Vita, que é o sistema que nós utilizamos aqui, que a gente vai disponibilizar para você, tá dentro, inclusive, do próprio investimento aqui da nossa assessoria, tá? Não paga nada mais por isso. Deixa eu mostrar para você como que funciona. Isso aqui é um dashboard, tá, Thales? Não é um CRM para cadastro de clientes. Aqui você vai simplesmente entender custo por lead, CAC, custo de aquisição por cliente, ticket médio, ROAS e por aí vai. Vai aparecer todas as informações para você aqui do funil, tá? E isso é preenchido diariamente, tá? Essa aqui é uma outra tela que existe dentro desse sistema uma conexão, uma API que é conectada direto no gerenciador de anúncios. Então vai aparecer de forma automática quanto que você investiu no dia e quantos leads caiu para você nesse dia, tá? E a secretária, a pessoa responsável pelo atendimento, preenche daqui por diante. Exemplo, quanto que agendou, quanto que compareceu, quanto que vendeu, qual foi o valor vendido e qual foi o procedimento. Para que serve isso aqui? Não é só para ter controle. Ao final de 15 dias eu tiro um relatório disso daqui e entendo como que está performando o teu anúncio ou os seus anúncios. Porque, vamos fazer um exercício aqui, você pode estar de repente anunciando Botox e preenchidor, tá? Só um exemplo, tá? Nem sei se vocês hoje, acho que fazem também, né? Mas só os 2 exemplos. Preenchimento e Botox. Divide lá, coloca R$1.000 para cada anúncio no mês. Aí depois de 15 dias, metade do mês, você percebe que está tendo muito mais leads
da campanha de Botox, está vendendo muito mais e a de preenchimento não está performando tão bem. Qual que é a ideia assim mais inteligente a se fazer olhando esses números? Você para o investimento no preenchedor e aloca o investimento total no Botox, que é o que está vendendo. E aí depois você vai lá e muda o criativo, muda a segmentação, muda o anúncio do preenchimento. Só que o que vai direcionar você para essa tomada de decisão é o indicador. Então, o sistema, ele vai te trazer números, ele vai te trazer indicadores. Através dessa leitura desses indicadores, tu vai tomar a decisão, tá? Então, a gente vai fazer esse controle junto com você. Isso aqui eu não deixo para você usar e não, assim, não, e agora eu me viro. Não, a gente senta com você numa reunião, abre o número, tira o relatório, interpreta os números junto com você e fala, te sugere aonde que você tem que mudar a rota, tá? Mas o mais importante é aqui, ó, fazer o alinhamento de expectativa contigo em relação ao resultado. Ó, se for colocar R$2.000, tá vendo a calculadora aí? Tô sim. Ó, R$2.000 de investimento que você colocava antes, tá? Você tinha um custo. Vamos olhar o teu cenário lá antes, tá? Eu vou projetar um cenário que seria o ideal aqui. R$28 de lead, custo, tá? Um lead num custo elevado. Esse lead ele deveria trazer para você um lead muito qualificado. Não sei se era isso na prática. Taxa de agendamento. Tem que ser no mínimo 30%. A cada 10 leads qualificados, pelo menos 3 você consegue agendar. Certo? João, deixa eu te perguntar. Até para definir como qualificado, existe alguma métrica, alguma forma de definir essa qualificação? Sim, com certeza. Porque, ó, existe um ICP, perfil de cliente ideal. Dentro do marketing chama de... Tem o MQL também, tá? E o SQL. Mas o MQL é o lead que ele tá dentro do teu perfil. Então, quando você vai traçar a persona ali, né? Para quem que você vai vender esse procedimento? Tem vários filtros. Pode ser, é mulher, é tal idade, é região. Você pode colocar até classe social, porque de repente isso já consegue filtrar a questão do orçamento. Aonde mora, região que mora. Que eu sei que aí tem vários bairros, que tem bairros, né, que tem um poder aquisitivo maior, outros menores. Então, se tu quer vender hoje uma harmonização glútea, por exemplo, né, convenhamos, não dá para qualquer pessoa comprar uma harmonização glútea porque tem um custo mais elevado. Então, não adianta você focar o teu anúncio para poder aparecer em regiões ali mais periféricas, por exemplo. Então, isso faz diferença. Então, a qualificação ela está muito relacionada à segmentação. E ao próprio anúncio, ao próprio criativo, quando você fala nesse criativo de valores também. Porque é aquela mesma situação. Eu sempre uso isso como exemplo. Eu tenho uma loja de carro e tu tá querendo vender um Jaguar. Tu tá querendo vender uma BMW. E aí, o teu anúncio aparece uma pessoa de uma região periférica que ela no máximo consegue comprar um carro popular. E aí? Ela vira lead, às vezes até, na maioria das vezes não, porque ela olha o anúncio e fala, não é pra mim. Mas o pior que acontece, Thales, é quando ela olha o anúncio e clica no anúncio para falar com o vendedor, pergunta o preço, pergunta se ele faz 60 vezes e some, porque ela não tem dinheiro para comprar. Então a segmentação e o anúncio é o principal para você poder qualificar. E você pode colocar ainda formulários dentro do marketing ali, você pode colocar formulários para a pessoa preencher, que ela só vira lead se ela preencher o formulário. Esse formulário pode ser, claro, que quanto mais perguntas você faz, você diminui o alcance do teu marketing, o custo do lead tende a ser um pouco mais alto também. Mas para esse custo de R$28 aqui, meu amigo, daria para ter colocado formulário também. Formulário, falando de, inclusive, quanto que a pessoa, em média de investimento que ela está disposta a fazer, que isso já quebra bastante a objeção de preço. Entendi. A gente consegue fazer tudo isso aqui, tá? Mas, ó, voltando para você entender aqui do funil, 30%, comparecimento, no mínimo 70%. Então, assim, a cada 10 que falou para você que vai na clínica, que ó, ela atendeu, ou ela respondeu o WhatsApp, quer fazer e tudo mais, e ela vai na clínica para fazer avaliação, falou que vai. Ela disse que vai. Vai ter ainda 3 que vão dar os canos, mas pelo menos 7 vão. Aí taxa de conversão na cabine depende muito de clínica para clínica. Vou perguntar para você aí. Se vai a cada 10 hoje pessoas que vão na clínica, quantas que compram? Pelo menos, vamos colocar aí uns 55%.
55. Teu É ticket só médio uma hoje. pergunta antes, João, em relação à Claro. taxa de comparecimento, que também, pelo negócio, a gente ainda não tem métricas, mas tem pelo menos a percepção, né? Tem o feeling. Uhum. E a gente vê que muitas pessoas agendam e não comparecem. Então, é difícil precisar isso sem métricas, mas esse é um sentimento que a gente tem, que muitas pessoas agendam, teoricamente é qualificado e não aparecem. Vocês teriam, né, apresentariam um plano para fazer tipo um acompanhamento, um follow-up, para tentar, entre aspas, não é Exatamente. garantir, mas pelo menos aumentar essa taxa? Não, com certeza, com certeza. Assim, nós não vendemos aquilo que nós não fazemos aqui, internamente. Exemplo, vou te dar um exemplo prático, tá? O Adam que ligou para você, ele é um SDR, tá? Ele é a pessoa do pré-vendas. E eu faço a parte aqui da reunião contigo. Hoje, a nossa taxa aqui de conversão de lead para poder agendar a reunião é 25%. E aí, de comparecimento, é 84%. Então, é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente for trabalhar hoje, a gente, independente do produto ou do serviço, a gente vai conseguir fazer todo o processo comercial, funil de vendas, follow-up, para você poder conseguir chegar nesse resultado. 70%, para falar para você, ainda é baixo, Thales. Tá? Mas você falou para mim que acredita que é menos, pelo que eu entendi. Não, o comparecimento é bem menos. Então, mas beleza, isso aqui é só vamos colocar aqui no teu caso, então, vamos colocar 50%, você acha que a cada 10 que fala que vai, 5 vai pelo menos? Vamos colocar assim. Eu imaginaria que seria um pouco menos, mas vamos colocar isso. É porque a gente toma muito calote, assim, fala que vai, agenda, confirma, reconfirma e não aparece. Vamos colocar pode colocar 50, só pra gente ter uma simulação, pode seguir. Se a gente colocar 50% aqui, na taxa de comparecimento, 55 na de venda e o teu ticket atual de 1.600, a tua agência anterior, que trabalhou contigo, ela tinha que entregar pelo menos os R$9.400 de retorno financeiro para você. Um ROAS de 4,71, ou seja, a cada R$1 investido, volta para o teu bolso pelo menos 4,71. Isso com indicadores ruins. Ruins no sentido de custo alto de lead e taxa de comparecimento baixa. Se a gente colocar 40% aqui, ainda assim você teria que ter resultado. Você falou para mim que não teve resultado com outra agência. Se a gente colocar 30% aqui, ainda assim teria que ter resultado. O investimento no mínimo teria que se pagar. Então, você tá vendo que a conta não fechava com outra agência lá e tava ruim mesmo. Ainda bem que você parou e trocou, porque os números mostram isso. Não sou nem sei qual era o trabalho deles lá. Agora eu vou te falar o que eu vou fazer para você aqui. O trabalho da assessoria é o quê? Chegar num custo de lead de R$15, ter uma taxa de agendamento de no mínimo 30%, e aqui a gente vai aumentando aos poucos. O ideal é 70%. A gente vai chegar em 70%, mas vamos colocar aqui 50% pelo menos? De 30% para 50% não é nenhum milagre que a gente tem que fazer. Tem uma outra etapa aqui na apresentação que eu vou te falar sobre o comercial, que é onde a gente vai atuar, tá? Mas vamos pensar que a gente conseguiu chegar em 50%. Com taxa de 55%, com o ticket que você já tem hoje, é possível ter um ROAS de 8,79. Ou seja, a cada 2 mil investido em anúncio, volta aí 17.578, com ROAS de 8,79. Agora, se eu conseguir canalizar também e mudar a estratégia para começar a anunciar os procedimentos corporal, eu consigo aumentar esse teu ticket aqui. Então, exemplo, a gente pode levar esse ticket aqui até uns 2.500, 3.000 reais, colocar 2.500. Olha como que muda o cenário. 2.000 de anúncio, 27.500 investido, com ROAS de 13,75. Se você não tiver a visão dos números, você não consegue entender qual é o caminho que você tem que percorrer para poder chegar até esse resultado, sabe, Thales? Então, assim, você já sabe alguns gaps que tem dentro do negócio, né? Hoje está faltando um canal de aquisição. Você teve no passado, mas ele foi insuficiente, não foi legal. Tinha um custo alto de lead e não estava conseguindo vender, né? Mas a ideia é que a gente faça um trabalho no teu comercial. Provavelmente tem gap no comercial aí, tá? Esses números é só para você poder entender que é possível. Se a gente chegar em 70% de conversão aqui, ó, esse seria o cenário ideal. A cada 2.000 investido, 38.500 aqui de resultado financeiro, pensando numa estratégia para poder aumentar o teu ticket médio também. ROAS 19,25, tá? Isso aqui é muito possível de fazer. Como que a gente faz isso? Ó, vamos voltar aqui agora para a parte do comercial. Ó, você entender. Processo comercial, tá na tela aí. Estruturar funil de vendas.
Isso que eu te mostrei agora do sistema, Thales, nada mais é do que um funil de vendas. Só que é uma visão que você tem que ter clara sobre como que funciona esse funil. Quantos leads chegam, quantos eu consigo ter a taxa de resposta ali, quantos agendam, quantos comparecem e quantos efetivamente compram, tá? Quando você tem essa visão clara de funil, você sabe aonde que tá o gargalo do teu negócio. Exemplo, tá colocando R$2.000 em anúncio, tá gerando lead, 100, 150 leads ou mais até, e aí não tá tendo agendamento. Opa, tem um problema, não tem? Não tá tendo agendamento, não vai ter venda. Onde que tá o problema? Pode ser o comercial, como pode ser o próprio tráfego. Como que você sabe aonde está o problema? Tu faz um diagnóstico. Começa olhando o comercial, que é mais fácil. Abre as conversas da secretária, da menina que eu esqueci o nome lá. Abre as conversas dela, vê como que tá. O básico, tempo de resposta. Ah, o cliente pergunta preço, ela já fala preço? Ela gera valor? Ela pergunta, ela entende da onde que o cliente veio. Ah, você viu o meu anúncio? Começa a perguntar, porque quem faz perguntas durante esse processo vai dominar a conversa e vai direcionar a conversa, principalmente. Então, aí mora, assim, eu falo para você que o jogo vira quando você tem um comercial bem estruturado, tá? Então, a gente tem a visão do funil para saber aonde que tá errando. Se o comercial tiver 100%, é claro para mim que o problema tá onde? No tráfego. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar os anúncios, mudar a rota, eu tenho que mudar. E isso pode acontecer, Thales. Porque se eu te falar que eu vou te vender um anúncio perfeito, que tudo é um mar de rosa, eu tô mentindo para você. Tá? A gente faz um anúncio, entende, obviamente, bem pensado, com estratégia. E se não funcionar? Desiste? Faz um outro anúncio, pô, porque o anúncio funciona. Por que tem clínicas que faturam 200, 300, 400 mil reais e o principal canal de aquisição é tráfego? E não vai funcionar para você? Só que a gente vai acertar, né? E para que se tenha essa performance no comercial, a gente vai treinar o comercial, tá? Primeiro faz um treinamento ali de nivelamento para entender o quanto ela sabe de vendas. Exemplo, como que é o nome da menina mesmo que eu esqueci? Desculpa. Alice. Alice, ela sabe sobre spin selling, bench, AIDA, sabe me dizer? Imagino que não. Isso aqui são conceitos, assim, fundamentais em vendas. Spin selling, basicamente, é como que você faz perguntas, né? De situação, de problema, de implicação, de necessidade. Entende se o cliente tem uma dor real, se é uma urgência para ele fazer o procedimento agora, consegue entender se ele tem dinheiro e consegue fazer perguntas implicando isso aí. Muitas vezes o cliente ele quer fazer um procedimento porque ele tem uma dor, certo? Que tamanho que é essa dor? Às vezes nem ele sabe. Se a gente começa a perguntar, ele começa a entender que essa dor aí, ela pode trazer consequências maiores, então ele acaba tomando mais rápido a decisão, acaba sendo mais urgente para ele. Tudo aquilo que é urgente, a gente toma uma decisão mais rápido, né? Isso é muito, muito simples. Você tá com o teu carro funcionando bem lá, quer trocar de carro, você fica pensando, pô, vou trocar de carro, mas e se de repente bate o carro e você trabalha o carro todo dia, você vai ter que comprar outro. A necessidade ali, a urgência, você vai ter que, de repente, fazer esse investimento antes, né? A gente costuma mostrar isso para o cliente. E, obviamente, também definir uma cadência correta de follow-up, que é o que eu falei para você lá. Exemplo, hoje quando vem um lead aí, que seja do orgânico, né? Vamos usar esse exemplo. Quantos contatos ela faz até ela desistir desse lead ou até ela conseguir vender? Sabe dizer? Não tem. Não tem essa métrica. Mas você imagina? Ah, foi orientado ela alguma coisa a respeito umas 3, disso? 4 vezes mandar mensagem. É que algumas chamam e nunca mais respondem, né? Outras respondem, quase agenda, enfim. Mas a ideia é chamar umas 2 vezes no dia, depois no máximo umas 3 vezes. Aí se não responder, aí depois entra naquele banco de dados que vai receber aquela mensagem, dia das mães, dia das mulheres, enfim. Mas não tem uma cadência assim estruturada. O correto é que sejam 6 pontos de contato, tá? Para todo mundo, independente do que não responde. E existe uma cadência de dias e também de tipo de mensagem, de modelo de mensagem. A primeira é uma mensagem de texto, a segunda é um áudio, a terceira você pode mandar uma foto de antes e depois, a quarta é um vídeo de depoimento de um cliente que falou bem do serviço. Do quinto em diante eu já falo que nem é para querer vender, já é para chamar a atenção do lead. Aí tem várias estratégias, pode mandar áudio mudo, pode mandar até meme serve, figurinha serve também.
tá? A gente ensina como que faz isso. E melhorar também a parte de vendas em cabine, tá? 55% hoje foi o que você me falou. Tem clínica que eu converso que fala para mim que a cada 10 pessoas que vão até a clínica, elas vendem para 80, 90%. É possível melhorar a parte de venda em cabine, tá? Identificando a dor do cliente, colocando ele para sentar ali no... Se você tem hoje a doutora, que ela é uma autoridade, tá? É igual quando tu vai no médico, eu sempre falo isso. Ele tá de jaleco, você fala pra você tomar qualquer tipo de remédio, você vai tomar, porque ele é autoridade. Então, a doutora também é autoridade, a biomédica também é autoridade, quando ela é autoridade para poder falar o procedimento, para fazer o procedimento. Então, se você souber direcionar, a conversão aumenta muito. Tá? E a gente também tem treinamento aqui para a parte de cabine. Então, a gente faz toda a parte do treinamento e acompanha, tá? Porque não adianta só treinar. Então, exemplo, treinei a secretária, ela começou a colocar em prática. Aí daqui uma semana a gente marca o quê? Um retorno para poder acompanhar como que ela está fazendo o atendimento e corrigir. Você mesmo pode, que vai ter acesso ao sistema, vai conseguir controlar a conversão. Pode chamar a gente aqui, João, eu percebo que preciso melhorar ainda mais o atendimento dela aqui, porque ainda não está bom. Marca mais um treinamento pra gente aqui, para revisitar. A gente faz um treinamento focado na onde ela tá precisando melhorar, tá? Então a gente consegue fazer esse trabalho aqui. Vita 360, isso aqui eu já comentei contigo, rapidamente vou te falar. A gente a cada 15 dias faz um encontro, entende os números e entende como que tá o agendamento, conversão, métricas e toma decisão a partir disso, tá? Ajusta realmente a rota se necessário. Nosso time aqui, meu amigo, o time da Vita hoje é composto por um estrategista, um account, que é a pessoa do relacionamento, o copy designer, que é a pessoa que faz os textos criativos e a edição das imagens e dos vídeos, e o gestor de resultados, que é o gestor de tráfego. Então você contrata 4 pessoas e não apenas uma única pessoa. Planejamento, a gente tem aqui planejamento para 3 meses, tá? Inicialmente, 90 dias, onde eu vou otimizar as estratégias todas, desde aquilo que você vai anunciar, precificação, etc., treinar o time comercial, colocar os processos comerciais como funil e também ali o follow-up. Processo de aquisição, né, que a gente está falando aqui, a fase 4 é que eu tenho a campanha já bem maturada, onde eu vou ter um custo de lead já mais baixo e principalmente eu vou ter, dentro desse anúncio, Thales, eu vou ter ali já uma consistência maior, porque a partir do momento que eu provo para você que você coloca R$2.000 de anúncio e volta 20 mil, né? Não faz sentido a gente escalar o investimento, expandir o investimento, colocar 3, colocar 3,5, colocar, né? Então, só que eu sempre uso essa frase que ela é muito importante na minha visão nesse momento, que é o seguinte: dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então, como que você vai aumentar o investimento em anúncio se você está cego em relação aos indicadores? Não dá. Você tem que saber que hoje você está colocando 1.000 e está voltando 15. Isso está consistente, não faz sentido colocar 1.500 e colocar 2.000. Porque a tendência é que você tenha, proporcionalmente falando, um resultado maior. Obviamente, isso não é um fato, né? Mas assim, você vai ter mais alcance, vai ter mais lead, então provavelmente vai ter mais resultado. Então é o momento da gente poder pensar em investir um pouquinho mais. E maturação de novos canais acontece ali depois dos 90 dias, onde a gente começa a fazer o trabalho de parceria, como eu te falei, colocar um processo de indicação ativo na clínica, embaixador e etc, tá? Resultados, vamos lá. Hoje você quer chegar em 80 mil de resultado. Possível chegar, tá? Só que eu sempre alinho expectativa. Dobrar faturamento de um mês para o outro impossível, né? Não tem como. Tem que ser um trabalho que é feito aqui ao longo de meses, 4 a 6 meses geralmente. Exemplo, a doutora Luana Antunes chegou com a gente aqui faturando 55 mil, foi para 100 mil em 6 meses. Só que tem gente que teve resultado mais rápido. Por exemplo, aqui a doutora Jéssica Oliveira, em 90 dias, 3 meses, né? Ela acumulou aí 120 mil reais de resultado. Foi mais ou menos 40 mil reais de faturamento aí que foi acrescido no mês, né? Tem clínica que tem faturamento maior, algumas faturamento menor. A questão é, para nenhuma clínica hoje, nós não apresentamos ROI ou ROA, sabe, Thales? Que é o quê? O investimento se paga, não tem como. Senão a gente tem que fechar as portas aqui, porque não é, né, o nosso trabalho. Daí a gente tem que mudar de ramo aqui mesmo. Mas tem clínica que tem resultados maiores, depende muito do potencial da própria clínica, tá? E essas clínicas todas rodam tráfego pago também? Todas tráfego. O principal canal de aquisição é tráfego. Claro que tem indicação, tem orgânico, sempre vai ter, né?
Não tem como, né? A amiga vai indicar, né? Ainda mais quando foi um bom trabalho, né? Sempre tem. Só que o problema é só você pensar comigo. Um procedimento estético, qual que é a recorrência dele? Vou dar um exemplo, o Botox. 4 meses. Botox, 4, 6 meses, e aí? Você vai ficar dependendo dessa cliente, ela pode armar o teu trabalho, mas vai 2 vezes só. Então você precisa de mais gente, você tem que ter uma carteira maior de clientes, tá? Sim. E eu quero abrir agora para perguntas aí, para você me perguntar alguma coisa que não tenha ficado claro, alguma coisa que você acredita aí que precisa saber, pode perguntar, fica à vontade. Eu anotei uma só, na verdade. É questão que eu sei que é muito importante também, dashboard não, CRM. Então, hoje a gente tentou implementar um CRM, mas igual eu falei, a experiência foi ruim. Aí hoje é feita a gestão ali no WhatsApp, mas vira bagunça, né? Eu já estive nessa área ali atendendo o pessoal e mesmo tentando ser o mais organizado possível, virava bagunça. Eu queria saber se vocês também oferecem algum tipo de CRM para a gente ter controle desses leads, para fazer essas mensagens, disparos de mensagem, acompanhamento, alguma coisa assim. Boa. Nós temos o nosso sistema da Vita, o nosso CRM, mas ele não está incluso na assessoria. Ele é à parte. Tem um custo de mensal, de mais ou menos ali R$189 mês, né? Mas é um sistema que dá para fazer, obviamente, né? Te apresentar o sistema também depois. Tá? Mas eu vejo que o sistema ele serve para ter controle, muito importante. Só que a assessoria ela tem um papel de gerar para você oportunidades, melhorar o comercial e faturar mais, né? O sistema ele tem mensagem automática, de confirmação de agenda, cara, tudo que você imaginar ali, um bom sistema, o nosso sistema tem, e dá pra gente poder, né, te apresentar depois como que funciona. Tem o sistema assim, tem o CRM da própria Vita. Inclusive, o sistema que eu te passei, que é o dashboard para controle da performance do marketing e das vendas, é nosso também, nós que desenvolvemos. E esse outro sistema que a gente tem é nosso também, sistema para clínica. Entendi. Tá? É mais ou menos R$ 189,90 ali o custo da mensalidade, tá? Um CRM completo para colocar cliente lá dentro. Tem funções ali, depois eu teria que te apresentar para te mostrar, mas isso seria uma outra reunião, tá? Porque tem até a parte de controle de estoque, financeira, tudo que você imaginar ali, até de nota fiscal, tudo. Tá? Sistema para controlar realmente todo o processo da clínica aí. Tá? Mas o principal, eu falo para você que é o que mais faz diferença, é as mensagens automatizadas para agenda. Tá? Porque hoje, às vezes, fica refém ali da secretária, tá lembrando de mandar, e às vezes esquece, ele manda mensagens, você consegue mandar mensagem, porque tem uma IA, né, por trás dela, que manda ali, consegue entender, principalmente para o cliente que já comprou contigo há mais tempo, daí a IA começa a entender um pouco mais o comportamento daquela pessoa e já consegue saber o melhor momento de entrar em contato. É bem legal, bem interessante. Perfeito. Mas acredito que a assessoria é o que mais faz sentido para o que você precisa hoje. Mas o CRM a gente pode te apresentar também em seguida, né? Você pode ter os dois também, né? Porque não é caro, pelo contrário, né? É em conta até. Caro não ter, na verdade, né? Cara, é não ter. Exatamente. Mas a gente também fechando a assessoria aqui, se você acreditar que faz sentido, a gente vê alguma negociação diferenciada para o sistema também, Perfeito. Né? Mas, fora isso, alguma outra questão, alguma outra pergunta? Não, acho que não, está muito bem explicado. Tranquilo? Sim. Ó, vamos lá então, meu amigo. Vou te falar aqui os próximos passos, tá? Que a gente tem aqui. Simples, fazemos um contrato, tá? Marcamos uma reunião de onboard, que é uma reunião para definir o perfil do cliente, entender qual que é o perfil do teu cliente e também o teu objetivo smart, que é o que? O objetivo inteligente. Aonde que o Thales quer chegar em 3 meses, em 6 meses? Eu quero faturar 80 mil. Opa, beleza. Como que faz para chegar lá? Isso aqui a gente monta a estratégia. Exemplo, Thales, para chegar nos 80 mil, a gente vai ter que investir X em anúncio. A gente tem que ter um comercial hoje que esteja com uma taxa de agendamento de X%, uma taxa de conversão de X%, tem que ter taxa de conversão em cabine de X%. A gente vai anunciar procedimentos estéticos porque o ticket seja isso. E em tanto tempo a gente vai chegar nesse resultado. Ou seja, fica muito mais palpável quando você tem, eu chamo de meta na parede, né? Quando você tem aquela meta ali, onde você consegue ter o alvo e entender o que tem que fazer para chegar. Então a gente apresenta isso para você, tá? Sobre
proposta, eu vou te passar aqui os valores, Thales. Eu já entendi, ficou claro isso para mim, né? Da sócia lá e tudo mais, mas me diz uma coisa, se eu te apresentar aqui um valor, tá? E esse valor ele estiver dentro do orçamento de vocês aí, e acreditar que vale a pena, né? Também. Dependendo de você, eu sei que a sócia tem a opinião dela, você vai ter que consultar ela depois, mas o que tu achou? Você acredita que é possível implementar todos esses processos aí, agregar na clínica? Você acredita que é possível ter resultado projetando aí essa entrega? O que você acha? Não, acho que eu acredito que sim, né? Porque a gente precisa mesmo de controle, gestão, criar processo, porque igual eu falei, a gente ficou muito nesse início criando a base, então, a clínica está estruturada, os resultados de clientes a gente tem, agora a gente precisa do comercial, então realmente é a próxima etapa. Então, tudo que a gente tinha feito antes do comercial está feito, então agora tudo que a gente tinha para profissionalizar foi profissionalizado até a etapa do comercial, que agora é nosso ponto. A gente sabe que profissionalizando, estruturando, garante um resultado. Pode ser que ainda não, igual você tinha falado, não seja os 80 mil que a gente almeja, mas vai ter um resultado. Então a gente tem, eu acredito que fechando a parceria a gente consiga aumentar nosso resultado, sim. Show. 80 mil, ele é bem factível de chegar, mas não vai ser de um dia para o outro. Claro. Esse resultado ele é construído, né, Thales? Até desconfie, inclusive, de empresa que vai falar para você que você vai faturar 80 mil de um mês para o outro, porque quando vocês abriram a clínica aí, sabem muito bem que o resultado foi até chegar no que tem hoje, né? Isso é normal, cara. E assim, eu falo uma coisa e eu falo isso pra você porque é um alinhamento também de expectativa em relação à contratação do nosso trabalho, sabe, Thales? Ganhar dinheiro dá trabalho, eu sempre falo isso, né? Então, é um trabalho em conjunto. A gente vai ajudar vocês, mas eu preciso, né? E vocês precisam também fazer a parte de vocês aí dentro. 50% a Vita, 50% a clínica de vocês, tá? Mas ó, vamos para a proposta. Então, se você acreditar que você acredita que se tiver dentro aqui do orçamento a gente tá fechado, vai ter que consultar obviamente a sócia lá, mas da tua parte? Não, dentro do orçamento é igual eu falo, assim, a gente sempre mira no positivo, né? A gente nunca começa uma parceria achando que vai dar errado, obviamente. Então, acredito que sim, de acordo com os resultados. Então, se está dentro do orçamento, eu gostei muito da apresentação, né? Gostei da ferramenta. Aí, tendo um budget assim, ok, para a gente começar um projeto, para mim, do meu lado, tá muito bem caminhado. Eu vou adiantar para você aqui, né? Tudo que eu ofereço aqui, ele vai estar um pouquinho superior àquilo que você falou para mim lá no início, né? Mas eu espero que você tenha pelo menos enxergado o valor. Sim, claro. E entender que vale a pena, né? Mas vamos lá, qual que é a proposta aqui? Planejamento para 90 dias, para 3 meses. 3 vezes de 1.897. 3 vezes de 1.897. Passaria no cartão esse valor aqui, tá? É a opção que você tem de pagar no cartão de crédito ou pagar à vista também pelos 3 meses, né? Mas talvez faça mais sentido aqui até o cartão mesmo, porque você tem um contrato comigo de 90 dias, né? Então o cartão facilita também para que você possa pagar. E o que eu falo aqui sempre, Thales, para todo mundo, é o seguinte: a preocupação que você tem que ter aqui agora, nessa reunião, é como que a gente vai viabilizar o início do trabalho, tá? Porque pagar essa primeira parcela, tá, é o que a gente precisa de ti agora, porque pagar a segunda, a terceira, isso aí já não é nem um problema somente seu, é um problema nosso. Porque você vai pagar a segunda e a terceira parcela com base no resultado que a gente vai gerar para você. Porque vai gerar resultado, vai gerar receita, você vai faturar. O que você está contratando aqui agora é um investimento, não é custo. Tá? O que a gente precisa é só entender que eu preciso para viabilizar a parceria agora, porque o restante faz parte do nosso compromisso aqui da Vita gerar esse resultado para que você nos pague e com o faturamento que você vai ter. Tá? Então, o cartão de crédito é dessa maneira. Também, caso você não queira descapitalizar o valor integral ou utilizar cartão, tem um mensal. O mensal é 2.100. Mas como assim, João? Ficou mais caro? O que é um mensal? Mensal é você pagar sem usar o cartão, é como se fosse um Pix programado mesmo. Aí fica um pouquinho mais caro. Quando você paga no cartão, eu consigo dar um desconto de R$600 nesse planejamento. Tá? Por que fica melhor para mim? Porque daí eu uso esse giro, né? Eu antecipo ali as parcelas do cartão e uso como giro para investir, para contratar equipe, para contratar tráfego, para pagar anúncio, né? E etc.
Então seria mais ou menos isso. Em relação ao investimento em anúncio, não precisa colocar 2, dá para colocar 1.500, pelo menos. Eu não exijo hoje uma quantidade mínima, tá? Um valor mínimo, mas 1.500 tá legal. Eu falo para você, com toda certeza, que se tu colocar R$ 1.500 comigo aqui, eu vou gerar mais resultado do que os 2.000 que você colocava lá com a outra agência. Porque os números eram muito ruins. Custo por lead muito alto, teve só 2 vendas, tá? Então, aquilo que a gente faz aqui também, a gente faz todos os dias, tá, Thales? Mas diz uma coisa, o que tu achou em relação aos valores aí? Não, tá mais ou menos dentro do que eu esperava antes de entrar na reunião. Então, acho que tá interessante. Tá bem factível, vamos falar assim, tá bem factível. E principalmente porque a gente sempre pensa, porque o investimento pra gente é como um todo, né? Ou indo pra assessoria ou indo pro meta, igual a gente fala assim, sai do mesmo lugar. Então a gente vai sempre analisa um total. Então só fiz uma conta rápida que dá mais uns 3.500 por mês, mais ou menos, vamos arredondando, de investimento tanto na assessoria. Então tá mais ou menos dentro do que a gente esperava, dentro do budget que a gente tinha alinhado. Exatamente, mais ou menos isso aí. O que tu achou aí? Agora tem que falar com a sócia, dependendo de você, do que depender de você, que a reunião eu fiz contigo, né? Tamo claro, fechado, não tamo? Como que é aí? Deixa eu entender. Cara, eu gostei muito da apresentação. O que eu gostaria de ver mais, pra ser sincero, seria mais resultados. Porque eu vi lá das doutoras, né? É que legal, só acho que até ter, como chama? O gatilho, né? O gatilho do resultado, não sei se é assim que fala. Mas assim, tem mais resultados. Prova social. Prova social. Então, eu realmente gostei da apresentação, os valores. Posso te mandar ali, cara, no Instagram. Seria bacana. Posso te mandar no WhatsApp o contato de clínica que a gente atende aqui, para você falar com eles lá também, te mostrar. Não, em relação a valores, em relação ao processo, em relação, né, à equipe que seria disponibilizado para mim, cara, muito bacana, tá? Eu acho que é tudo que a gente que a gente estava pensando antes de entrar nessa call, né? Então, pô, ele já tem uma ideia do que a gente gostaria, e é justamente isso. Aí, justamente, o que fica pendente agora seria me mandar essas provas sociais, né? Para compartilhar, até pra gente falar assim, não, beleza, vocês falaram que tem 2.500 clínicas, salvo engano, então, pô, eu quero ver o resultado com algumas 10 aí, pelo menos, só pra gente ter uma certeza a mais, né? Não sei se é assim que falaria, mas pra mim tá muito bem explicado, ficou muito claro, e pra mim eu tô muito tendencioso a fechar. Então agora a ideia é fazer essa call, amanhã eu vou lá presencialmente amanhã lá na clínica, pra gente conversar e já trazer esse retorno o quanto antes. Show. Então o que tá faltando pra gente poder dar o próximo passo aqui é ter essa validação de outros resultados, né? Aí tu vai conversar com que você me mandou, que você me mostrou, você consegue enviar? Porque eu gostaria de mostrar aqueles slides lá, falando que a empresa está em todos os estados, que eu achei bem bacana, muito bem criado. Aí apresentando isso tudo aí. O teu telefone é o final 9078? Isso, né? Eu vou te mandar um oi a partir de agora, tu fala comigo, não mais com o Adam, tá? A gente segue por lá. Então vamos combinar o seguinte. Te mando aqui a apresentação, vou te mandar depois ali os resultados também das clínicas que você solicitou. A gente consegue falar de novo aqui, você acredita que é amanhã no final do dia? Deixa eu ver aqui. É porque eu vou amanhã lá na hora do almoço. Pode deixar agendado. Mais ou menos que horário que fica bom pra você? Porque eu também tenho uma agenda aqui, mas... Pode ser 14 horas. Não, 14 horas não, mentira. 16 horas. Deixa eu ver como é que tá a minha aqui. 16 horas. Fechou, vou deixar 16 horas um retorno aqui. A gente volta a falar, Thales. Eu espero que a gente possa avançar, tá, meu amigo? Eu acredito que a clínica tem muito potencial pra gente poder entregar bons resultados, tá? E, enfim, não vai ser nada diferente de outras clínicas que nós já atendemos, aí então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Valeu, querido. Um ótimo dia. Um abraço, um prazer aí, ótimo dia também, ótima semana pra gente aí. Valeu. Cara. Abraço, querido. Tchau. Valeu. Ô Evaristinho, mano, igual eu tô falando, o senhor tá pegando corte dos bolsonaristas, aí não tem como. Vamos lá, esse podcast é um debate entre o Arthur Duval, que é chamado de Mamãe Falei, contra o Yuri Gabriel, se eu não me engano. Eu assisti esse podcast, eu assisti todo, é um debate, né? Um fala, tem um tempo, depois outro fala, tem um tempo, depois outro fala. O Yuri, inclusive Yuri mesmo, trouxe essa revista lá, eu acho que era um print, né? Só que o conteúdo é literalmente o contrário. O
conteúdo é literalmente batendo nesse pessoal. E, inclusive, tem várias vezes que o pessoal do MBL vai em manifestação trans, manifestação gay, e fica lá discorrendo, né? Você já vê esses vídeos debatendo, aí provando que eles são hipócritas, eles ficando bravos, querendo bater, enfim. Mas isso, pai, é literalmente o contrário. Então você pode ver aí que eu mandei ali, olha a capa da revista, fala assim: precisamos falar sobre, entre aspas, cultura woke, complexo industrial transgênero 2, a ascensão capitalista woke, e tal, e mamão hermafrodita, sei que é isso. Mas enfim, tá vendo que isso é tudo batendo? Inclusive as outras capas que eu mandei ali, ó, é a mesma coisa de falar ali que tá dando poder pro Xandão, tá elogiando o Comando Vermelho, tá estimulando a pornografia, enfim, entendeu? Faz nem sentido.